Voltei! E aí, bora lá? Eu estava aqui verificando onde eu tinha parado e o que a gente fez foi, obviamente, vocês vão se lembrar, né? Mas a gente meio que estruturou esse site aqui, essa notícia do G1, a gente estruturou ela para a gente trabalhar, não toda, né? Com algumas partes a gente removeu para ficar mais prático. Mas para a gente trabalhar o HTML em si. Então a primeira parte que a gente trabalhou foi a gente pensar isso como seriam as divs. E aí a gente mais ou menos estruturou essas divs aqui, ó. Só que obviamente a gente não estilizou. Então se você reparar aqui, ó, desde a parte do título, você vai ver que está faltando esse ícone que tem aqui, ó. Esse ícone que ele está aqui é o que a gente chama de favicon. Esse favicon é o ícone de favorito que o pessoal fala, que é o ícone que fica na abinha aqui, e é o ícone que fica quando você salva o site como favorito, certo? Vamos começar a estilizar isso um pouco melhor, vamos estilizar isso de fato, porque a gente marcou as divs, mas a gente não estilizou, vocês podem ver que está bem longe disso aqui. E aí, para facilitar esse processo, aqui no meu brackets, lá no meu CSS, eu escrevi aqui abaixo algumas das cores, ó, padrões que a gente vai trabalhar. Só que obviamente que isso não vai ficar desse jeito aqui, eu só escrevi para ficar mais prático. Eu também já salvei lá na pasta, ó, alguns dos itens, eu salvei aqui, deixa eu abrir ela aqui. Eu salvei as imagens em uma pasta images, e eu salvei aqui, ó, logos e fotos, né? Fotos vai ter aquela única foto que a gente tem lá na matéria, que é a foto do supermercado, o pessoal comprando aqui. E na parte de logos, a gente vai ter todas as marcas que a gente vai ter lá, desde o favicon. Importante, gente, esse favicon aqui você pode até trabalhar com ele em PNG, você exporta ele em PNG, e aí depois você vai ter que alterar o nome desse ícone para ponto .ico, alterar o formato dele, ó. Tava pronto PNG, eu coloquei ponto .ico. Ponto .ico é um formato de ícone. Eu não sei ao certo quem inventou esse formato, mas eu acho que foi a Microsoft. Posso estar enganado. E ele assume as informações do PNG ou do JPEG que você tiver. Como eu usei um PNG, eu coloquei com fundo transparente, ele vai assumir essas informações. Esse favicon, você pode trabalhar com ele na dimensão de 16 pixels de largura por 16 de altura, que é o tamanho mínimo que ele vai aparecer lá. Ou proporcional a isso. Por exemplo, eu exportei ele aqui com 48 por 48 pixels, certo? Que dá 3 vezes o 16 por 16. Então isso não vai ter problema. Separei as marcas aqui das redes sociais, todas em PNG. Agora acabei de perceber que a do Facebook eu não separei em PNG, o que vai me dar um certo trabalho, mas tudo bem. Mas as outras marcas elas já estão aqui, ó. Certo? Então, só para deixar claro que eu salvei isso, e eu salvei dentro de uma pasta images, eu salvei as duas outras pastas logos e também a pasta fotos, certo? Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui você pode fazer diferente, não tem problema. Você pode criar o arquivo do CSS com outro nome, você pode criar a pasta como IMG ou como imagens, do jeito que você preferir. Só há necessidade, de fato, de você ficar ligado no tipo do arquivo, aqui no nome do arquivo HTML, que ele tem que ser chamado index.html, que esse é o primeiro arquivo que o seu navegador vai buscar. Ok, vamos voltar para lá. Eu tenho aqui as minhas divs estilizadas, ó. Vamos só lembrar, eu coloquei aqui no meu bar aqui, margem zero alto, para ele não ficar com aquela margem lateral lá, que ele geralmente fica. Se a gente for olhar lá no nosso site, a gente vai ver que a fonte que a gente está trabalhando aqui é uma fonte serifada. Então, se você olhar aqui no nosso arquivo, no nosso referência, no nosso notícia de referência, ela é uma fonte que ela não está serifada, ela é uma fonte que ela está uma fonte sans serif, ou seja, sem serifa. E obviamente que ela é uma fonte que depois a gente vai colocar a fonte certinha, essa aqui é a Open Sans, ó.
eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para trabalhar com outras fontes padrões. Por enquanto nós estamos trabalhando só com isso de serifada ou sem serifa, ok? Mas podem notar que todo o site aqui é trabalhado numa fonte sem serifa, numa fonte sans serif, numa fonte não serifada, certo? Então nós vamos trabalhar em cima disso agora. Ó, aqui no meu body eu vou colocar uma coisa que é o seguinte, font family. Font family sans serif. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou trabalhar em todo o meu corpo do site, em todo o meu site aqui com a font family sans serif. Se eu salvar isso e atualizar, vocês vão ver que automaticamente ele vai ficar com toda a fonte aqui sans serif. Estão vendo? Beleza, vamos continuar nossa estilização. Primeiramente, nós temos que estilizar essa barra aqui de cima de navegação com o cinzinha de fundo e com o vermelho aqui na parte de baixo. Então vamos lá? Ó, a gente chamou aquela barra lá de cima de navbar, aquela div de navbar. E ela vai ser esse cinzinha aqui, ó. F3, F3, F3. Então aqui, ó, a gente colocou background color navbar, a gente só vai colocar o F3, 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 que é um cinza que vai ser usado naquela navbar lá de cima lá. Certo? Ó, atualizei, esse cinza atualizou aqui. Por que é que esse cinza não atualizou de cá nem de cá? Porque a navbar, ela é uma div que está externa a essas duas outras divs aqui. E essas duas outras divs, a gente colocou uma cor para elas, ó. Ó, navbar, dentro da minha div navbar, a gente criou essa div aqui, que é a menu navbar, e ela tá com essa cor, ó, Alice Blue aqui. E a gente tem, e ela tá alinhada à esquerda, float left, e a gente tem uma div alinhada à direita, que é a Aquamarine. Se a gente olhar, ó, essa aqui é a Alice Blue e essa aqui é a Aquamarine, as cores, né? Essa aqui é uma div que está alinhada à esquerda e essa é uma div que está alinhada à direita, com float, que é o flutuação. Se a gente vir aqui, ó, e tirar essas cores, automaticamente ela já deve funcionar lá pra gente, ó. Atualizamos aqui, ó, ficou com ela toda cinza, certo? Agora, eu vou colocar o vermelho aqui embaixo. Lembrando que não é porque eu coloquei essas aqui sem cor que as divs desapareceram. Eu só coloquei elas sem cor. O que eu vou fazer agora é colocar todas essas divs aqui de baixo no mesmo tom de vermelho, certo? Que é esse tom aqui, ó. E eu já escrevi esse tom lá embaixo, ó, vermelho do topo. É essa aqui, ó. Hashtag, né, que é o sustenido, C4160B. Lembrando que isso aqui é um tipo de código de cor que a gente chama de código de cor hexadecimal. Ela é uma cor que é baseada nas cores RGB, só que ela trabalha com uma gama menor de cores do que a possibilidade da RGB, só que é quase a mesma gama de cores. Então a gente tem a possibilidade aqui de trabalhar com bastante cores e que obviamente não são as cores que a gente consegue imprimir, porque na impressão a gente trabalha com CMYK. E isso é óbvio, né, gente, para vocês que já estão aí no curso de design no terceiro período para frente, terceiro módulo para frente. Vamos lá. Lá naquela parte de cima, eu tinha uma div header e aí eu separei ela aqui. Eu criei uma div navbar, dentro dela eu tinha uma div menu navbar e uma div login. Agora, abaixo dela eu tenho uma div nav, que é aquela div que tem o background vermelho lá. Esse background aqui, ó, C4 160B. Ó, atualizei ela aqui. Não funcionou por quê? Vamos entender. Ah, funcionou sim. Vamos só tirar essas cores aqui, ó. Dessas outras divs que estão dentro dela, que aí elas vão funcionar normal, porque aquele marrom tá ficando lá, ó, por causa dessa, aqui tem uma div aqui no meio, né, a page title lá. Então essa div, ó, ela tá com esse brown aqui, ó. Então eu vou apagar da div busca também. Então o que que eu fiz, ó? A minha div, essa div que envolve todas as divs aqui, ó, ela é uma div que eu chamei de nave. Quer ver? Vamos lá no meu código pra gente ver lá no HTML, ó. Eu tenho uma div container que eu criei. Lembra que eu falei que era bom criar uma div container que tem tudo contido dentro dela. Aí eu tenho a minha div header, que ela começa aqui e ela termina aqui.
E aí dentro da div header eu tenho duas divs, uma navbar e uma nave. A navbar é aquela cinzinha, a nave é aquela vermelha. Dentro da navbar eu tenho duas divs. É a menu navbar, que é desse menu que vai ficar ao lado esquerdo. E eu tenho também a login, que é essa div que vai ficar aqui do lado direito. Dentro da div nav, a div nav, ela é toda essa parte vermelha aqui, ó. Essa parte externa ao vermelho. Eu tenho uma div menu, uma div logo, uma div page title, uma div busca. E elas estão todas com float left, que são essas divs aqui, ó. Menu, logo, page title, né, o título da página, e uma div search, que é a div de busca, que ela vai ficar aqui do lado direito. E isso está aqui, ó. Só que a gente vai colocar isso tudo com vermelho, né? Para colocar isso tudo com vermelho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a nave, que é a que está externa a ela, como uma cor de fundo vermelha, e essas demais aqui de dentro eu vou colocar sem cor. E isso eu já fiz, né? Eu vim aqui, ó, na minha nave, que é essa aqui, ó, eu coloquei background color, coloquei aquele tom de vermelho. Nas divs de dentro dela eu tirei as cores, ó. Div menu, eu tirei background color, eu tirei div logo, na div logo eu tirei o background color, na page title, na busca, todos esses eu tirei a cor de fundo. Vou salvar, porque aqui não está salvo, tá vendo a bolinha? Salvei. Ao momento que eu atualizar, ficou tudo vermelho. Então a gente tem agora uma proximidade com esse aqui, ó. Tá certo que aparentemente a altura da navbar ali está um pouco menor. Tá vendo que o cinzinha está um pouco maior, na verdade. Tá vendo? Mas eu não vou me ater a isso nesse momento. O que eu vou fazer agora é escrever as demais coisas aqui, colocar nesse topo e terminar esse topo aqui, ó. Uma coisa que eu vou explicar para vocês agora é o seguinte. Lá no meu index, ó, eu tenho a div navbar, que é aquela cinzinha de cima, e eu tenho o menu navbar. O menu navbar vai ser essa navegação de menu aqui, ó. Aí é o seguinte, gente. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz um menu. Um menu, a gente faz ele como uma lista. A gente tem dois tipos de lista, que eu vou colocar aqui para vocês sacarem, ó. A gente tem uma lista ordenada, que ela é uma ordered list, OL. E a gente tem uma lista não ordenada, que ela é, desculpe, uma UL, uma unordered list. Ó. Então a gente tem aqui uma lista ordenada, OL, e uma lista não ordenada, UL. Lá dentro a gente tem a lista, o list item. Ó. Item da lista. Gente, isso aqui seria tipo você fazer uma lista, item 2 da lista. Esse aqui, item 1. Eu vou fazer um item 3, só para vocês sacarem o que é isso da lista ordenada e da não ordenada. Isso aqui é tipo se você tivesse lá no Word, por exemplo, e você fizesse uma lista daquelas de tópicos, sabe? Você pode ter uma lista com apenas tópicos, só com aquela bolinha, com aquele bullet que a gente chama, ou você pode ter uma lista que pode ter números, lembram disso? E aí é que tá. A diferença dessas listas, ela vai se dar pelo início dela aqui, ó, pela tag que está fora aqui, ó. Se for o L, é uma lista não ordenada, ou seja, ela é só tópico, ela é só o bulletzinho. Ela não tem número. Se for uma OL, é uma lista ordenada. Vou salvar e vou dar uma olhada lá para vocês verem. Vai dar uma zoada no meu código, vai dar uma zoada no meu visual. Só que vocês vão entender essa coisa da lista, ó. Viram aqui, ó? Essa de cima é uma lista ordenada. Então ela é uma lista que ela trabalha com números. A ordem dela é por números. E essa é uma lista não ordenada. É uma lista que ela tem somente os tópicos. Aí aqui, por que eu estou explicando sobre a lista ordenada e a lista não ordenada? Isso aqui é importante você saber, porque você pode usar isso no meio dos
dos seus códigos, nos seus sites aqui, mas é importante também porque em menus a gente sempre usa lista, ao invés de usar parágrafo, ao invés de usar, sei lá, títulos H1, H2, H3, o menu a gente sempre vai trabalhar com listas. Só que percebam, a lista, ela faz com que o seu item ele sempre fique um acima do outro, porque é uma lista, afinal de contas. Então um item vai vir acima do outro. A gente tem que estilizar para que esses itens eles não venham um acima do outro. Então eu vou voltar lá no meu código. Espero que vocês tenham entendido a diferença das duas listas. OL. Você sempre vai ter que abrir uma lista ordenada com a tag OL e vai fechar com OL. Se a lista não for não ordenada, unordered, você vai trabalhar com UL. E aqui dentro você vai ter o item da lista. Você pode ter vários itens da lista que você vai trabalhar sempre com LI, abre a tag, fecha a tag. Independente de ser uma OL, uma lista ordenada, ou uma UL, uma lista não ordenada, você sempre vai trabalhar com LI, ok? No item aqui internamente. Se a gente olhar o nosso código aqui, ó, a gente tem um menu que vai ter globo.com, eu vou escrever aqui, ó, globo.com. Depois ele vai ter G1, depois ele vai ter Globo Esporte, depois ele vai ter G-Show, depois ele vai ter vídeos, ó. Eu vou dar um Ctrl X aqui, um cortar, só para eu pegar esse aqui mais fácil para mim, ó. Mas ó, eu prefiro trabalhar com o L. Você pode trabalhar com o L aqui também, não tem problema. E aí cada um daqueles itens lá, ó, eles vão ser um LI aqui, ó. Um item da lista, certo? Ó. Aqui você poderia crescer a lista conforme você tiver necessidade, tá? Se a gente tivesse mais itens no menu, a gente poderia ter uma lista mais ampla aqui. Vou salvar e vou atualizar lá só para vocês verem como ficou isso. Tenho aqui os itens da lista, certo? Só que eles estão um sobre o outro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estilizar esses itens da lista, tenho que estilizar essa lista. E aí eu vou voltar lá no meu código. Estilização é no HTML, onde eu estou aqui, ou a estilização ela é no style.css, ela é no arquivo CSS. Ela é no arquivo CSS. Então eu vou lá, ó, e vou entender o seguinte. Aqui eu tenho uma UL que está dentro do menu navbar. Então eu posso ir lá e falar, olha, aqui ó, menu, cadê menu navbar? Menu navbar está aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó, dentro da minha div menu navbar, se eu tiver uma UL, e aqui eu vou descrever dentro dela como que vai ser a minha estilização dela. Uma das coisas que eu vou colocar aqui, ó, é list style. List style none, ou seja, estilo da lista nenhum. Vou salvar só para vocês sacarem o que isso vai fazer. Ó. Presta atenção na minha lista aqui. Ó. Vou atualizar. Viu? Ela saiu o bullet. Ou seja, esse list style, ela... Vou colocar ele para frente aqui com a tecla Tab. Ó. Esse list style, esse UL aqui, list style, ele está me determinando o seguinte. Quando eu tiver uma UL dentro da div de classe menu navbar, ela vai ter list style none, ou seja, ela não vai ter aquele bullet. Se você vier aqui no list style, ó, você tem list style image para você colocar uma imagem, list style position para você mudar a posição dele, para você deixar ele mais perto ou mais distante, type, que é o tipo da letra. Você tem outros estilos aqui que você pode trabalhar, mas ó, list style, você sempre quando você escreve aqui o list style, ó, ele vai te demonstrar as possibilidades que você tem aqui, ó, de colocar lá. Ah, vamos dizer que você queira colocar em armênio, em decimal, com a inicial. Se você quiser colocar ele com caixa baixa, numa fonte latina. Se você quiser colocar none, que foi o que a gente colocou. Se você quiser colocar com quadradinho, square. Enfim, você tem várias possibilidades para você trabalhar o estilo da lista. Se você quiser fazer, por exemplo, que quiser colocar uma imagem que você fez ali, um ícone à parte, você vem aqui e coloca como URL.
Então, existem N possibilidades. Para o nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com list style none, apenas isso, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu estou dizendo que a minha UL dentro da div menu navbar, ela vai se comportar dessa maneira. Só que, por exemplo, se eu vier aqui, ó, fora da div menu navbar, que eu estou aqui na div menu navbar, ó, se eu vier aqui, ó, no meu conteúdo, ó, aqui para baixo, no notícia contente, e colocar uma UL, uma lista não ordenada, e colocar uma lista aqui dentro, que tiver item 1, item 2, por exemplo, e salvar, ela vai pegar aquela estilização que eu fiz, sim ou não? Pensem rapidamente. Aqui, ó, ela é uma UL que está dentro da div notícia contente. E aqui eu tenho uma UL que eu deixei bem claro, é uma UL dentro da div menu navbar. Se eu atualizar aqui e dar um refresh aqui, ó, vocês vão ver que a lista aqui ela tá com meus itens e eles estão aparecendo os bullets em normalzinho, ó. Estão vendo? Só um segundo, gente. Eu tenho uns benditos dogs aqui, os doguinhos, e os bichinhos estavam latindo aqui. Perdão. Então percebam, por que que essa lista ela não ficou com o list style none, que é aquela dali de cima? Porque lá eu fui bem claro no meu código que, olha, só vai ter o list style none as ULs que estiverem dentro de div menu navbar, entendeu? Se eu tivesse isso aqui, ó, se eu não tivesse essa parte do div menu navbar UL, se eu tivesse assim, ó, UL list style none, quer dizer que todas as ULs do meu site elas vão ser list style none, quer ver? Vou atualizar só para vocês sacarem. Essa aqui vai continuar sendo list style none, porque eu coloquei que todas as ULs vão ter list style none. E essa aqui vai ter também, porque eu coloquei que todas as ULs vão ter list style none. Atualizei só para vocês verem, ó. Viu que ela saiu o estilo da lista aqui, gente? Por quê? O que eu quero que vocês entendam? Aqui, ó, eu fui genérico. Eu disse que toda UL ia ser list style none. Então é por isso que é importante a gente não ser genérico, a gente escrever o código mais específico possível, ó. Aqui que eu escrevi o quê, ó? Div, quando for uma div que tiver a classe menu navbar e dentro dela tiver uma UL, ela vai funcionar assim, ó, list style none, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Outra coisa importante, vocês vão ver em alguns códigos aí que o pessoal não escreve div, que eles escrevem só assim, ó, menu navbar UL, entendeu? Por quê? Porque eles já colocam a div como menu navbar. Então, a div menu navbar. Então, assim, para eles fica mais prático não escrever a div antes aqui. Existe um jeito certo e um jeito errado? Talvez o jeito deles lá seja o mais certo, porque é o mais utilizado. No meu caso aqui, eu sempre estou escrevendo com div. Então, assim, só estou dizendo isso para vocês por quê? Porque posteriormente vocês vão pegar outros códigos aí, vocês vão começar a inspecionar códigos, vocês vão ver que o pessoal não escreve a div aqui. E é uma opção para vocês, vocês podem não escrever. No meu caso aqui, eu prefiro escrever e deixar isso muito claro. Então, beleza. Salvei aqui, vou atualizar no meu site, vocês vão ver que isso aqui vai continuar normal, porque ela está dentro da div lá que eu registrei, e essa aqui já vai voltar até as bolinhas. Pronto, por que ela voltou até os bullets aqui, essas bolinhas? Porque eu voltei a deixar genericamente as ULs contendo esses bullets aqui, certo? Agora, eu vou continuar a estilização porque eu quero estilizar esses menus aqui de cima conforme eles estão aqui, ó. Vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, eu estilizei que na minha UL ela vai ter list style none, mas eu quero agora dizer que as minhas listas lá internas, os meus LIs, que eles fiquem um ao lado do outro aqui. Eles estão um abaixo do outro porque é como se tivesse dado um enter aqui, é uma lista, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para eles que eles vão ter float left, que eles vão sempre flutuar à esquerda do outro lá. Então eu vou vir aqui e escrever o seguinte, ó, div menu navbar ul li. Sendo bem específico, né? Quando eu tiver uma li, uma lista, dentro de uma ul que esteja dentro da div menu navbar, ela vai se comportar assim, ó.
Float left. Float left faz ele flutuar para a esquerda, lembram? Salvei, ó. Pronto. Flutuou tudo para a esquerda. Ó. Só que é o seguinte, flutuou para a esquerda, mas ele está grudadinho um no outro, né? O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso colocar uma margem. Margem, eu vou colocar uma margem right, que é uma margem do lado direito, que eu vou colocar de 20 pixels. Salvei, atualizei, ó. Talvez 20 pixels seja muito? Talvez. Vamos, então, colocar 10. Beleza, tá mais perto daquilo lá, ó. Só que, estão vendo que aqui, no original, eu tenho isso tudo em bold? Então eu vou colocar o seguinte, ó. List style, font weight, ou seja, peso da fonte, bold. Salvei. Pronto, tá aqui como bold. Mas é o seguinte, ali nós temos links. Ó, esse link aqui é para globo.com. Então eu vou colocar lá no meu HTML aqui, ó. Um link para globo.com. Gente, o link é o meu LI, não é? Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, dentro do LI, o link é A. Só que eu tenho que dar a referência para onde esse link vai, que é com href que eu expliquei para vocês. E aqui, quando é um site externo, você tem que colocar o endereço do site certinho, ó. Globo.com barra. Então, o site da Globo.com, ele é um site que ele tem HTTPS no começo. Esse S é de servidor seguro. HTTPS, dois pontos, barra, barra, o endereço em www.globo.com, que é o endereço dele, salvei. E aí eu vou para cá, ó, para o meu site, atualizar, ele virou o link, tá vendo? Só que, vamos ver se ele abre aqui, ó, se ele abre na própria página ou se ele abre externo. Aqui, ó, se eu clicar, ele vai abrir na própria página, então eu vou deixar do jeito que tá. Na parte de link aqui, o meu tá ok, ó, ele já tá indo para o mesmo lugar lá. Eu vou colocar o link dos demais, e aí eu passo o mouse aqui em cima, eu consigo ver aqui embaixo, na parte inferior esquerda, qual que é o meu endereço, ó, que é bem aqui que vocês vão olhar. O do G1 ali, ó, é g1.globo.com. O do Globo Esporte é globesport.globo.com. O do G-Show é gshow.globo.com. E o do Vídeos é globoplay.globo.com. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar todos eles. Vou criar um A aqui. href, né, que é o link de referência. G1 é g1.globo.com. E aí eu pego esse A e coloco para lá. Então, aqui a gente vai criar um outro A, href, https www.globesport.globo.com. E aqui no do G-Show também. gshow.globo.com. Pego o A que está encerrando aqui, jogo para lá do G-Show. Aqui um para vídeos é href, https www. Esqueci o endereço, globoplay.globo.com. Então, ok, todos eles agora são links, vamos lá ver? Ó, todos eles estão como links aqui. Ó. Isso aqui ele está pegando a cor padrão de link e a estilização padrão, que ela é sempre o link não visitado, ele vem como padrão de desse azul aqui. O link já visitado, o visited, ele vem com esse roxo do que está aqui no globo.com, porque lembrem que eu já cliquei nele. Quer ver? Se eu clicar em G-Show, ó, ele vai mudar na hora que eu atualizar o meu site para esse mesmo tom roxinho aqui, ó. gshow.globo.com não foi o link, deve ser algum erro, hein? Deixa eu ver aqui, o G-Show. Ué, gshow.globo.com. Eu cometi algum erro na hora de escrever o meu link lá.
Estranho. Vou voltar. Deixa eu olhar o meu código aqui, ó. gshow.globo.com. Faltou o barra aqui na frente, será que é isso? Olha pra você ver como que é chato a minúcia do negócio. Eu acho que foi pelo barra que faltou. Pronto, não foi isso. Globesport.com não tá dando certo também. Deixa eu tentar verificar o que é isso. https://gshow. Ah, entendi. Esses outros aqui internos, ó, eles não têm o www. Então eu vou vir aqui e vou tirar. Ó. No G1 ele não tem o www. Ponto. No Globo Esporte ele não tem o www. Ponto. Globoplay. Isso aqui é coisa de servidor. Lá no servidor você pode colocar para o acesso se dá com a inclusão do www ou sem o www ou both, ou ambos. No caso eles colocaram para você acessar o subdomínio, que isso aqui é um subdomínio, é uma subpasta no servidor, depois nós vamos entender melhor sobre isso. Eles colocaram para você acessar sem o www. Vou atualizar aqui, ó. E ok. Na verdade atualizei o site errado, né, gente? Ó, agora já veio como se eu tivesse visitado. Porque eu já tinha visitado ele aqui, ó. Já tinha clicado nele aqui. Então, beleza. Vamos estilizar agora esses itens aqui, ó. Gente, importante. Cada item desse tem uma cor, estão vendo? O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode dar uma classe para cada um desses itens aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, dentro do lista, dentro do LI, eu posso dar um espaço e posso dar uma classe para ele. Azulzinho. Lembra que a gente fez esse negócio de class já nas divs, ó? Então eu estou fazendo aqui, eu estou dando uma classe para o LI. Aqui eu vou dar uma classe que é o do globo vermelhinho. Vermelhinho para ficar mais bonito. Ficar mais goiano. Aqui eu vou dar uma classe que é do Globo Esporte, que é verdinho. Aqui eu vou dar uma classe do meu LI, que é do G-Show, que é laranjinha. Aqui eu vou dar uma classe para o meu Globoplay aqui. Agora eu não sei qual que é o Globoplay, é azul. Só que é outro azul. É o azulzão. Sem acentos, né? Então aqui eu dei as classes, ó. Azulzinho, vermelhinho, verdinho, laranjinha, azulzão. O que eu posso fazer aqui, gente, ó? Eu posso deixar isso bem específico. Ou eu posso colocar o seguinte, ó. Eu posso colocar não específico se eu quiser. Eu posso colocar assim, ó, classe azulzinho. Essa classe azulzinho, deixa eu pegar o azul dela aqui embaixo. Vou pegar esses todos aqui, ó, as cores do menu que eu já tinha salvo aqui. Essa classe azulzinho, eu posso colocar então que ela vai ter color. Color é a cor da letra. Ela vai ter color, essa cor aqui, ó. Hashtag ou sustenido 0669DE. E aí eu posso vir aqui, ó, vermelhinho, ela vai ter um color, hashtag ou sustenido. Sempre lembrando que a gente tem que terminar aqui com ponto e vírgula, ó. Ela é essa cor aqui, ó, A80700. Aí eu tenho uma outra que é verdinho, color dela é essa cor de verde aqui, ó. Ponto e vírgula. Aí eu vou ter uma outra que é a laranjinha. Color, né? A cor dela vai ser esse laranja aqui, ó. Ponto e vírgula para fechar, né? O atributo aqui dessa cor, ó. FA7F04. E aí eu tenho uma outra que é o azulão. Essa azulão, ela é essa cor aqui, ó.
hashtag o sustenido, deixa eu escrever aqui color, né? 005CEF. Estão vendo que tudo aqui é minúsculo, né, gente? A gente não vai escrever código maiúsculo, porque eu expliquei para vocês que a gente só vai ter maiúsculo algumas poucas tags, dentre elas, que eu até falei que era a única, é essa doctype HTML. Não sei se ela é a única, eu estou pensando bem aqui, eu acho que pode ter mais. Só que vamos supor que ela seja a única. Ó, vou dar uns tab aqui para frente para deixar ele aqui dentro, aqui, só para ficar mais entendível, mas aqui eu fiz o seguinte, ó. Eu deixei como se a classe Azulin tivesse essa cor aqui, certo? Se eu atualizar, vocês vão ver que ela não funcionou. Por quê? Porque a classe Azulin tá ok, ela tá pegando aquela cor lá. Só que eu teria que ser mais específico em relação a ser ou não um link. Então o que eu posso fazer? Eu posso repetir isso aqui, ó, embaixo e fazer isso aqui, ó. Quando eu tiver a classe Azulin, espaço A, que seja um link, e atualizar aqui, ó, ela vai mudar lá a cor, ó. Entendeu? Por que eu fiz aqui, ó? Eu disse o seguinte, quando eu tiver uma classe Azulin, ela vai ter essa cor. Só que isso se ela não for link. Se ela for link, eu tenho que ser mais específico. Ó, quando a classe Azulin for um link, então por isso que eu coloquei esse A na frente, ela vai ter essa cor. Certo? Outra coisa importante, se a gente olhar aqui, ó, no site de referência, a gente não tem um underline. Então a gente pode colocar isso aqui, ó. A gente pode colocar um text decoration, decoração de texto, que é aquela que eu mostrei para vocês antes, e colocar none, porque ela tá como padrão de underline. Então eu posso colocar none, certo? Ó, atualizei, tá sem o underline aqui. Gente, alguém deve estar se perguntando aí, mas pô, então se eu queria fazer desse jeito, eu poderia fazer só colocar o A aqui, ó. Poderia. Se você quiser ser bem específico nesse sentido, poderia. Vou colocar aqui none e vou apagar essa de baixo. Salvei. Nos demais aqui eu vou colocar text decoration none também. Só que é óbvio, né, gente? Esses aqui que eu fiz agora, eles não vão funcionar ainda, por quê? Porque eu não chamei eles de link, né? Aqui tá, ó. Quando for classe azulzinho e for um A, um link, ele vai ter essas cores. Então eu tenho que fazer isso, ó. Quando for uma classe vermelhinho e for um link, ele vai ter essa cor e ele vai ter essa decoração de texto aqui, esse text decoration. Quando for verdinho, tá errado aqui, espaço A. Quer dizer, quando for da classe verdinho e for um link, ele vai ser assim. Quando for da classe laranjinha e for um link, ele vai ser assim. Quando for da classe azulão e for um link, então por isso A, ele vai ser assim. Salvei, atualizei, ó. Ó o brabo acontecendo ali, ó. Tá quase, hein? Quase, quase, quase. Gente, obviamente que ele não tem que ficar 100% igual. Inclusive, talvez o de vocês aí não fique 100% igual ao meu, tá? Não é um problema isso não. Aqui o vídeos, olha, ele tá sem o underline. Eu vou lá e vou ver o que eu fiz aqui de errado. O vídeos é o azulão, né? Ah, tá. Deixa eu olhar aqui e ver se é isso que eu tô pensando. É azulzão, velho. Por isso que não tá dando certo. Então é azulão. Azulzão, na verdade. Salvei. Pronto. Ele tá aqui, ó. Tá vendo como tá cada vez mais perto? Só que óbvio, né? Tem um, ó, tem um tracinho depois no final do meu negócio aqui, ó. Estão vendo também que a gente tem o underline aqui, o deles é um overline, tá na parte de cima, ó, e o Globo.com não tem. A gente pode fazer isso também, ó. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. No text decoration do azulzão, a gente tem aqui, ó, overline. Salvei. Só que a gente tem que depois mudar isso, né?
E a gente também tem que entender o seguinte, aqui é só quando dá o hover, ó, tá vendo? Então a gente pode depois alterar isso, eu vou deixar como none aqui e vou fazer de outra forma depois. Tá? Mas a gente vai estilizar isso depois, não tem problema. Vou lá no meu HTML, ó, eu posso vir aqui, ó, não vai ficar igualzinho, mas eu posso, depois do globo.com, fora do link, aqui dentro do LI, ainda posso dar um espaço e colocar uma barra dessa reta aqui, ó. E eu fazer isso em todos aqui, ó. Então é fora do link, quando termina o link, mas dentro do LI ainda, ó. Coloquei em todos aqui. S, Ctrl S, salvei. Tá ali, ó. Só que, óbvio, tá do jeito mais certinho, do jeito mais correto possível lá? Não está, não tá igual. Depois a gente vai ver como que estiliza isso, tá? Tá vendo também que ele tá começando mais no canto ali? Vamos ver o que, que pode ser isso. Minha UL, eu vou colocar uma margem aqui, ó. Margem 0 alto. E ela foi para cima, mas aqui ela tá ainda com uma margem na lateral, estão vendo? Left. Não é isso. Meus LIs é que estão com uma pequena margem ali. Ó, vamos ver isso aqui, margin right 10. Eu posso colocar assim, ó, margin left 0. Vamos ver se vai rolar. Não mudou nada, né? Eu poderia trabalhar então aqui, ó, margin left 0. Não vai mudar nada. Eu poderia trabalhar então com uma margem negativa aqui, ó. É bom a gente evitar trabalhar com margem negativa. Mas só pra gente ir fazendo, depois a gente vê o que, que pode ser isso, ó. Margem negativa para a esquerda eu coloquei aqui, ó. Beleza. Como tá com margem 0 alto, ela tá lá em cima, ela tá no topo lá, ó. Vou deixar aqui para ela ficar bem alinhada à esquerda aqui, certo? Beleza, gente. Tá ok. Tá igual? Não tá igual. Igualzinho não tá. Mas vai ficar. Vai ficar mais perto possível disso. Fizemos a parte de cima do menu aqui, ó. Outra coisa que a gente pode fazer, mas eu vou deixar isso para os próximos vídeos, tá? Então vamos continuar estilizando, ó. Vamos ver como é que já tá aqui, ó, o meu topo, como ele tá muito mais próximo dos caras lá, ó. Já já a gente volta com outro vídeo e aí vocês vão dar continuidade nisso, tá ok?